Pedro Ernesto Denardim. Uma hora e 5 minutos, começando Sala de Redação desse dia 27 de julho de 2020. Daqui a pouquinho Pedro Ernesto estará conosco, mas já dou boa tarde aos colegas aí. Quem está conosco? Boa tarde. A apoteótica abertura do programa nesta última semana de julho, Andressa. Não esperava nada diferente, Andressa. Nada. Andressa finalmente o Pedro Ernesto, como ela planejava a tempo. Isso. Não conseguiu derrubar. Sim, Davi. E agora é a nova assim. mediadora do Sala de Redação. Davi, quando a Andressa começou a falar, ela abriu o programa, saiu o sol aqui na minha janela, cara. Não por acaso. Não por acaso. Não claro. por acaso. Mas vocês são uma corja mesmo, né? Vou dizer. Bom, estamos começando Sala de Redação enquanto Pedro não chega. Com Gimo, chegou o Gimo álcool 70 aerosol, a proteção do álcool. O Guerrinha até tentando te elogiar ao fundo, mas tá muito baixo o som do Guerrinha, mas eu sei que é um elogio. Eu sei que é um elogio. O Guerrinha perdeu a voz. Isso aí, embargou. Perdeu a voz de tanta emoção. E aí, Guerrinha? Deixa eu dizer uma coisa, Andressa, tá faltando tu cantar e narrar só. Então vamos dizer que tá faltando só eu narrar, né, Guerrinha? Canta aí, exatamente. Mostra pra nós. Melhor que o Pedro Ernesto, Guerrinha. Não, a gente não vai começar a semana com isso aqui, né? O Pedro vai voltar daqui a pouquinho e ficar brabo. Não é melhor. Eu quero simplesmente de vocês. Eu vou explicar. Vou te trazer coisa boa também, Pedro. Ele não está vacinado, mas ele também disse o seguinte: se é para jogar naqueles estádios cheios de buraco, como estava o estádio da Montanha lá, que ele vai largar e que o Inter contrate outro. Como é que tu recebe essa informação, esta manifestação, aliás? Eu fiz o jogo sábado, o gramado realmente era muito ruim, né? Para ser assim, carinhoso com o gramado lá. Estava muito complicado jogar futebol lá, é verdade. Mas não foi só o gramado, não. O Internacional, para mim, na minha maneira de ver futebol, ele está equivocado com esse negócio de poupar jogadores. Nós tivemos um exemplo agora recente no Brasil, chamado Jorge Jesus. O Jorge Jesus poupava os caras na segunda e na sexta-feira, quando não tinha jogo. Ele ganhou tudo. Tudo. Mas aqui não, aqui em vários lugares do Brasil tem que poupar. Não tem que poupar nada. Os caras vêm de parado aí 4 meses, estão precisando de entrosamento. O Internacional tem que mudar a sua forma de jogar. Está mudando agora. O Inter tá inovando, né? A escalação do Inter começa assim: Lomba, Musto ou Lindoso. Depois, Saravia, Fux. Primeiro é o Musto ou Lindoso na frente do Lomba. Bem pertinho. Tem que mudar isso, tem que mudar. Por quê? Porque o volante precisa dar início à jogada no meio-campo, empurrar o adversário para o seu campo. Ele jogando do lado do Lomba, o Inter está sempre pegando o adversário, bem posicionado, marcando bem. Então, olha, não foi só o gramado. Claro que o gramado influi, não tenha nenhuma dúvida que influi, principalmente para quem tem mais qualidade. Mas, olha, o Inter precisa reorganizar sua forma de jogar, reorganizar a sua escalação, para poder almejar alguma coisa aí no restante da temporada e no próprio gauchão. Hein, Guerrinha, hoje eu estava... Está atribuindo afora o que é de dentro, viu Davi? Está atribuindo afora o que há de dentro. As razões para o Inter ter decaído de produção, e é muito recente, é uma queda pequena, não é uma queda que vai tirar o Inter do Campeonato Gaúcho, não é para esse nível de preocupação, mas é claro, é evidente que o Internacional, antes da pandemia, comparado ao de depois da pandemia, ele teve decréscimo coletivo e individual. E está 1 ponto à frente do Novo Hamburgo e do Juventude. A última rodada é agora no meio da semana. Então, olhar para fora e colocar nos gramados a culpa do que está acontecendo me parece equivocado, porque tem que ver coisas como essa que o Guerrinha lembra, de Musto ou Lindoso como cláusulas pétreas do time, essa ideia de laterais, onde o time todo está formatado para jogar apoiando com o lateral e o lateral não entrega o que você quer.
Então, que formato é esse que joga todo em função de quem não consegue lhe entregar o que você precisa? Essas coisas precisam ser revistas para que o Inter tenha a evolução que vinha tendo antes da parada. Não é o gramado não, porque o gramado era ruim também para o Esportivo. Em Caxias o gramado era ruim também para o Grêmio, que jogou mais do que o Inter. Então não está fora, está dentro. Pois é, eu até escrevi sobre isso hoje, Maurício, Guerrinha. O Inter, o Cudê tem uma forma de jogar, né? E ele veio da Argentina com uma forma de jogar. Eu não sei, eu não conheço o Cudê suficientemente para dizer se é só essa forma que ele tem de jogar, se ele pode fazer uma adaptação, se ele pode se moldar com as circunstâncias, né, ao que ele tem. Porque esse esquema dele, ele precisa de grande marcação na frente dos atacantes, né, e precisa de laterais bastante agressivos, né, que tem uma eficiência no ataque, né? Se tu tem ali, será um Arce e um Jorge Wagner, para pegar assim, eu acho que até nem isso, ele precisa de jogador que vá mais ao fundo, né? Tipo Cafu, por exemplo. Se ele tem jogadores assim, aí ele consegue fazer o esquema dele. Agora, não sei se ele tem esse Cafu, dá o time pra mim que eu ganho também. Não, eu tô falando do tipo, né? Eu tenho o Cafu, Roberto Carlos. Não, o tipo, Ronaldo, né? Ronaldinho, dá pra mim. Se tu tem um lateral agressivo, assim, né? Aí tu consegue, tu vai conseguir implantar esse esquema, mas eu não sei se ele tem, eu não sei se ele tem esses laterais no Inter, por exemplo, lateral, só o lateral, fora outros jogadores que ele precisaria. Que me parece muito parecida, até eu escrevi sobre isso. O cudezista aí. Não é cudezista, é só um ponto de vista. Tá. Tem uma questão que... é o ponto de vista. Tem uma questão que me parece uma reprise de um roteiro de um filme que a gente já viu, né, lá no começo do ano. Porque o Inter vinha de uma ideia de jogo muito consolidada e que alicerçou muito da retomada do Inter, o trabalho do Odair, apesar de ele não ter conseguido títulos e apesar de ter muitas vezes se defendido mais do que atacado, mas o trabalho do Odair incorporou o Inter outra vez. A gente não pode esquecer que o Odair assume o Inter num jogo decisivo para subir para a primeira divisão. E toda a retomada, o trabalho do Odair foi muito bom, só que era uma ideia de jogo e o Inter foi buscar num outro técnico uma ideia totalmente diferente. Se o Odair esperava, o Eduardo Cudê propõe jogo. Ele mesmo disse na chegada, meu time vai ser protagonista. E essa mudança, a gente está vendo o Corinthians passar pelo mesmo perrengue, quando muda a ideia de jogo, requer tempo. E isso aconteceu no início do ano, né? De o Inter ter demorado e depois embalou. Aí embala, tem a interrupção. E tudo aquilo que ele tinha plantado na cabeça do jogador, aqueles conceitos, como não são conceitos que estão mecanizados, precisa ser retomado. Então é um trabalho que vai ser dia a dia, vai ser paulatino, porque é um modelo de jogo também que necessita de muita mecânica. Essa questão da saída com o Musto ou com o Lindoso do volante requer que o lateral avance para ter superioridade numérica e tenha a movimentação do meio. O que está faltando, e ele precisa urgentemente rever, na minha concepção, é o meia central. E esse é um jogador que ele é fundamental nesse esquema. O Nonato, mais uma vez no final de semana, se pareceu perdido nessa função, ele não entendeu a função, e ele tinha demonstrado uma evolução no jogo contra o São José, tinha entrado na área, tinha feito gol, e agora é preciso que se retome isso e se descubra um jogador, porque não é o Edenilson. O Edenilson está fora de lugar. Que ele fazia, talvez seja o Praxedes, eu acho que é o cara que tem o perfil mais adequado, mas é um jovem, talvez ele esteja com receio de lançar um jovem numa função tão importante. Mas isso é outra coisa, Leonardo, que me chamou a atenção também. O Praxedes, ele entrou no Grenal, não foi isso? Ou seja, ele foi convocado para o Grenal. E aí ele acabou sendo reserva de jogadores que não estiveram no Grenal. E mais, ele e o Peglow, tá? Eles são jogadores que o Inter trata como jogadores num futuro imediato como solução técnica e financeira. Puxa, o Praxedes entrou aos 44, cara. Pô, sei lá, cara. Me parece claro, Pedro, que no caso do Praxedes... Ele não tinha a camisa do esportivo, entrou para trocar. Pode ser. Mas entrou, 44, entra ali, eu não tenho a camisa do esportivo.
Entra ali para trocar camisa, para te aumentar a tua coleção. Né? Ele entrou. Mas eu estava pensando, será que eles estão trocando de camisa? Também tem isso, né? A pandemia não está rolando muita essa cordialidade. Eu estava vendo os transmissões dos jogos. Porque o Inter não foi buscar um treinador na Argentina, que é campeão argentino, que era campeão da Copa da Argentina. Estava tranquilo lá, que era até citado em listas para eventualmente substituir o técnico da seleção argentina. Para ele mudar o jeito dele jogar. Ele vai insistir nesse modelo. Eu não vejo possibilidade dele mudar no jeito de jogar. O que eu acho curioso... Oi? Não, se ele fizer jogar, tudo bem, né? Isso. Mas, Diogo, na verdade, assim, o que eu penso é que toda aquela plantação, né, que o Cudê estava fazendo no começo da temporada e que já estava, né, começando a render uns brotinhos ali, uns frutinhos, essa plantação ela foi devastada pela pandemia, assim como todos os times do planeta, todos os times do mundo. Nenhum time voltou jogando melhor na pós-pandemia do que estava jogando na pré. Esse mal atingiu a todos. Sim, Rafael, né? Exceção é o Juventude. Juventude voltou bem melhor, mas os outros você tem razão. Universo, Malenotti, é que se a gente vê assim, ó, o Guerrinha também volta e meia conversa com colegas nossos lá do Rio, em São Paulo. A gente está sempre conversando com eles, né? E a gente percebe assim, por exemplo, no Paulo Vinícius Coelho, esses dias a gente fez um programa juntos lá na CBN do Rio de Janeiro, e todos eles imaginam, o Carlos Éboli do Rio, eles têm uma visão positiva do Inter. É curioso isso, não sei se é a visão que eles tiveram da Libertadores, daquele jogo com a Católica, mas a ideia que eles têm do que o Cudê pode fazer com o Inter é positiva. Eles colocam o Inter como um time que, com esse modelo aí, que agora a gente está vendo um erro aqui, outro erro ali, idas e vindas, como um adversário que eventualmente pode fazer alguma coisa no Campeonato Brasileiro, né? Aquela imagem da Libertadores ficou. Vai ser um processo que vai ir e vai voltar, né? O Inter não vai encaixar de uma hora para outra, assim, né? Mas eu não vejo possibilidade de mudar o modelo. Ele não veio para cá para mudar, eu acho, né? Ele vai ter que, Diogo, que mudar o modelo por um motivo bem simples. Ele não tem as peças para o modelo que ele quer. É que eu acho que ele quando tu sabia começa disso, achando que o Marcos... Quando tu começa achando que o Marcos Guilherme vai ser uma figura importante no teu time jogando de meio campista, tu tá morto. No máximo, na melhor das boas vontades, o Marcos Guilherme pode ser um atacante de velocidade. Ele é um PP. E isso ele é. Ele é um PP. Agora não, ele joga do lado, ele vem no meio do campo aqui, dentro do campo da intermediária do Internacional pegar a bola. Bom, aí o forte dele, que é a velocidade, quando ele começar a correr, ele tem que enfrentar no mínimo 6 ou 7. Como ele não é driblador, ele é só veloz, tá morto. Então, o modelo terá que ser alterado. Porque senão, o Internacional vai continuar nessa mesmice. Ganha uma, empata outra, daqui a pouco perde. Não, tem que ter um padrão. Do jeito que está, não vai muito longe. E esse negócio de poupar jogadores, o Jorge Jesus deu uma aula para todos os treinadores que trabalham no Brasil. E ele não tinha o banco de reservas que tem hoje. Ele não tinha. Ele usava os seus titulares todos os jogos. Todos. Esse não pode jogar. Pronto, mudava uma peça. Não, aqui se muda até o roupeiro. Ainda mais depois de uma parada de 4 meses, todo mundo brinca, todo mundo fala que o time precisa retomar o entrosamento, as jogadas, tudo aquilo que fazia de melhor antes da bola parar. Como é que tu vai fazer isso se tu deixa domingo em casa o Guerreiro, o titular todo em casa? Não dá. Não bota para jogar. Mas é um risco. Claro que é um risco. Hoje corre risco quando for treinar. Bota para jogar. Não dá para entender essas coisas. Sinceramente, não dá para entender. Guerrinha, eu acho que essa impossibilidade de ter jogadores com as mesmas... Só uma questão, só para não perder o gancho aqui, Leonardo. Essa impossibilidade de ter as melhores peças para a função estava na conta lá, quando ele foi contratado. Ele sabia disso. Ele vem para fazer algo parecido com o que o Sampaoli tentou fazer no Santos. Não tinha as peças ideais e tentou fazer um modelo, como ele fez no Rosário, como ele fez no Racing. Não tinha os jogadores ideais, super craques para as funções,
Mas ele foi contratado, me parece, para isso. O Inter foi buscá-lo pensando nisso, o Guerrinha, inclusive. Olha, eu não vou ter dinheiro para contratar o jogador ideal para cada função, mas o treinador vai conseguir fazer os jogadores aprenderem ou compreenderem novas funções e desempenhar o modelo, né? Por isso que eu acho que não vai mudar, entende? Isso leva tempo, né, Diogo? A questão do reserva titular chamou atenção, o fato do Inter jogar com reservas depois de 4 meses, né? E eu concordo com o Guerra, o time precisa de mecânica, mas aí eu fui conversando, e inclusive recorri ao Rodrigo, que estava em Caxias. A questão do reserva, ela passa muito pelo pouco tempo, né? O Inter chegou de Caxias na madrugada já de quinta-feira, treinou quinta e sexta de tardezinha já viajou para Bento para jogar no sábado. E aí é aquele risco de daqui a pouco colocar o jogador com tão pouco tempo, né, de espaço para descanso, e já com viagem em cima de viagem, ele preferiu guardar para quarta-feira, que no fim acabou sendo uma decisão acertada, porque o jogo de quarta-feira pro Inter é decisivo, né? O jogo contra o Aimoré, o quarto ou quinto, a gente não sabe ainda, mas é um jogo decisivo. Mas ele poderia, Léo, ele poderia tornar o jogo próximo amistoso, se tivesse ganho no sábado com os titulares. Era só ganhar. E esse negócio que sai de Caxias, vem para Porto Alegre, o Flamengo saía do Brasil, ia para Quito, ia jogar no Nordeste, ia jogar não sei aonde, viajava muito mais do que o Internacional e não poupava. É uma bobagem isso, cara. Jogador de futebol gosta de jogar. Ele prefere jogar do que treinar. E no treino ele vai correr os mesmos riscos. Vai correr os mesmos, porque tu não vai chamar o cara para treinar, para ele fazer palavra cruzada. Tu vai obrigar que ele, olha, nós vamos acelerar isso aqui que está atrasado, nós vamos tentar melhorar essa condição aqui. Ele vai fazer esforço. Então ele corre o risco de se lesionar. Tá errado. Bota pra jogar, jogador gosta de jogar, não gosta de treinar, rapaz. A lesão mais importante do ano passado se deu num treinamento e foi com o Jean-Pierre, jogador do Grêmio. Mas antes que vocês continuem o programa, aliás, o debate com vocês é simplesmente maravilhoso. Vocês são muito talentosos, Pedro. O Rodrigo Oliveira tem informações importantes. Fala, Rodrigão. Pedro, a Prefeitura de Alvorada acaba de autorizar a realização de jogos de futebol no município. O prefeito Walter Schleifer teve reuniões com a direção do Inter, com os seus pares de prefeitura, e decidiu autorizar os jogos. Com isso, o Inter vai jogar contra o Aimoré pelo Gauchão na Morada dos Quero-Quero, CT, onde a base colorada já treina, já joga em condições normais. E se for mantido o veto do prefeito Nelson Marquesan para jogos em Porto Alegre, será a casa do Inter na sequência do Campeonato Gaúcho. Importante. Era a preferência do Inter. E acaba de me informar a assessoria de imprensa da Prefeitura de Alvorada que os jogos lá estão liberados, Pedro. Perfeito. Importante dizer que Walter Schleifer é vice-prefeito. Ele assumiu 3-4 dias atrás porque o prefeito José Amaral, ele foi acometido do coronavírus, o Covid-19, e pelo que eu sei estaria hospitalizado em Porto Alegre. E a gente está torcendo pela Hospital Ernesto Dornelles. Hospital Ernesto Dornelles. Resolve, né, Pedro? Resolve também, né, Pedro e Rodrigo, um problema para o Campeonato Brasileiro também, porque agora, da Série A do Brasileirão, só o Bragantino que não tem a sua cidade liberada para jogos. Porto Alegre não liberou, Porto Alegre não, também, mas eu digo, o Inter resolveu o seu problema para jogar em casa, né? Entendeu? Inter resolveu o seu problema, claro. Né, tá, mas deixa eu confirmar que os jogos terão que ser realizados de dia, né? Não pode ter jogos de noite na Morada. Só de dia, só de dia. Só de dia. Por isso a rodada vai ser assim, ó, para atender a televisão, Grêmio e Novo Hamburgo jogam quarta-feira, 21h30, certo? Vai ser o jogo da RBS TV, narração Luciano Pérez, com comentários do Diogo Oliveira, que é melhor que o Maurício Saraiva, que está sendo injustiçado há muito tempo. Tá? Tá? Os outros jogos serão todos quinta-feira às 16 horas, assim que vai ser a rodada, tá? Eu acho que 16 amanhã é muito brapel, tarde ainda, né? Pedro. Pro nosso inverno aqui, o 16 horas é tarde. Amanhã é brapel, né? Bom, então... Eu não sei aonde é, Gil, não sei aonde tem o brapel, não sei onde é que vai ser disputado. Isso eu não sei também. Vamos tentar saber. Rodrigo Oliveira, né, tu Pedro? que é o... É um dado, né? Só Porto Alegre não tem jogos liberados, e Bragança Paulista, como eu disse, né? Dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Todas as outras cidades que têm times têm liberado. Mas nesse momento não vai ser liberado. Não tem dúvida nenhuma, só estou fazendo um raio-x assim do Brasil. É que chegou um momento em que... Mas é dia 9 de agosto? Sim, mas estou dizendo, nesse momento agora, a gente tem que ver o que está acontecendo agora, né? E o que está acontecendo agora é que nós chegamos no pior momento
do sistema de saúde, da possibilidade de esgotamento do sistema de saúde. Sim, eu até estava escrevi sobre isso hoje, nós chegamos num momento em que não adianta mais a gente discutir. Não adianta, é discussão inútil, a gente tentar atribuir responsabilidades e tal, nós vamos ter que segurar essa bronca aí por alguns dias. Nós vamos ter que lutar contra esse inimigo aí por alguns dias, porque chegou aquilo que a gente estava esperando. Eu não vou dizer assim, chegou o pico, porque é muito difícil, mas nós chegamos no pico até agora, pelo menos já chegamos. No momento mais grave que a gente teve nesses 4 meses e meio. Momento grave. 4 meses e meio. Então chegou no momento mais grave. Nenhuma, claro. E agora a gente não. O que a gente está vendo nas ruas é um relaxamento. As pessoas desistiram, parece que desistiram, sabe? E agora não é o momento de desistir. Agora a gente tem que aguentar pelo menos alguns dias. A gente vê assim que as pessoas estão tendo dificuldade para ficar em casa, até porque se esgotaram mesmo, as pessoas têm que trabalhar, têm que fazer suas coisas e tal. Então que pelo menos todo mundo saia de máscara. Porque se sair de máscara, a possibilidade de contágio ela é bem menor. Ela é muito reduzida. Então agora vai chegar um momento que nós vamos ter que nos concentrar agora, sabe? É a batalha da Grã-Bretanha, sabe como é que é? Nós vamos ter que Chore lágrimas, isso. Isso aí, nós vamos ter que enfrentar isso, sabe? Então, é preciso que agora que todo mundo tome consciência de que chegou um momento mais grave desses 4 meses e meio, chegou agora. Nós estamos vivendo agora. Hashtag assina embaixo, concordo com tudo que tu disse. Talvez até o pior ainda possa ser, ainda esteja por vir ali adiante. Eu só fiz a radiografia, mas a gente pode evitar esse pior, né, Diogo? Não, eu sei, Davi. Eu só fiz a radiografia porque tu pega assim, Florianópolis, Curitiba também estão no pico da pandemia e lá tem jogos liberados. Então, é curioso. Só Porto Alegre não tem ainda. Que se não está liberado agora, até agora não vai ser liberado, né? Justamente quando tem. Eu imagino se não me engano, 90% do Brasileirão. Não liberado quando os leitos estavam vazios e o número de mortes era praticamente insignificante. Imagina agora. E hoje vem pacotaço aí da prefeitura. Pode esperar. Não, e com 90%, acho que a Andressa pode me corrigir aí se é 90%, 95% dos leitos de UTI ocupados, quer dizer... tem 88 agora, mas está subindo o número de leitos total, né, Davi? Por isso que esse percentual tem se mantido. Agora tem 306 pessoas com confirmação de Covid em UTI aqui em Porto Alegre. Em UTI, né? UTI, o que é muito grave, porque as pessoas sofrem muito quando elas são... Puxa, esse negócio de intubação é tremendamente agressivo, né? E as pessoas sofrem. Não, para vocês terem ideia, tá? Há um mês tinha 112 pessoas na UTI com confirmação. Agora nós temos 306. Esse número está aumentando bastante. É muito. Tu sabe que eu tenho uma psicanalista aqui em casa e ontem à noite na janta eu perguntei para ela, porque deu tanta notícia de aglomeração em Porto Alegre, jogo de futebol lá no Morro Santa Teresa, aí na Zona Sul, não sei onde direito, festas, enfim, deu muita aglomeração ontem. O domingo era bonito, tem um dia maravilhoso de sol, então as pessoas extrapolaram, o que nesse momento é um erro, tá? E perguntei para ela o seguinte: por que as pessoas negam que existe esta crise? Tem gente que pensa como se não tivesse pandemia. Estão dizendo aí, mas eu vou sair, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, vou fazer meu churrasco com meus amigos. Aceita, né? É uma negação, assim, que tem que ser um psicanalista para te explicar isso. Porque tem que se cuidar, claro que tem que se cuidar. E ela explicou, Pedro, conta pra gente aí, porque eu também quero entender. Isso que eu ia perguntar, o que ela disse, Pedro Ernesto? Ela disse que as pessoas usam isso como defesa. Né? Porque tem medo, porque não querem carregar consigo esta angústia, então começa a dizer que não tem nada, convida o amigo para fazer churrasco, para fazer isso. Fica mais fácil, sabe que eu estava observando, né, Diogo, nos jogos de Grêmio e Inter, por exemplo, no banco de reserva, está todo mundo um do lado do outro ali, pertinho. Durante o jogo ali, os protocolos de segurança, aquela coisa toda ali, eles não sei se eles respeitaram muito. Teve bronca do Daronco, né? Teve bronca do Daronco, que foi ali, mandou colocar máscara quando não estivesse passando orientação. Pois é. E não é nada aconselhável levar uma bronca do Daronco, né? Não, e é importante esse negócio da máscara, sabe? Se as pessoas estão cansadas, se elas precisam sair, tem que usar máscara, agora, sobretudo agora nesse período aí, sabe, em que o vírus está forte entre nós. Davi?
Tu sabe muito bem, né, Davi, que o meu idioma, do qual eu sou fluente, é o da chalaça, né? Às vezes a chalaça é a favor, às vezes a chalaça é contra. Né? Nesse caso eu vou citar uma chalaça contra, mas chalaça é o idioma oficial aqui da casa, né? Então teve uma foto com o lance da falta que o Jean-Pierre bateu no Grenal, né? Então eles congelaram o framezinho, né? Fizeram o frame da hora da foto. E aí, tipo assim, a bola estava escrito coronavírus, as costas do Moisés estava escrito máscara no queixo, e lá no cantinho do gol do Lomba, onde a bola acabou entrando, estava nariz e boca. Ou seja, não adianta usar a máscara no queixo, né? Não adianta. Tipo assim, eu vi o framezinho, obviamente, né, dentro das circunstâncias, eu ri, assim, né, porque, na verdade, esse assunto todo, por um todo, é triste mesmo, mas a brincadeira foi feita porque brasileiro, na verdade, leva tudo na troça e é assim que é o país, não tem o que fazer. Pois é, mas há um ponto aí importante para a gente tratar, e primeiro de tudo que nós reiteramos mais de uma vez e a cada programa, o que for orientado tem que ser cumprido, tá? Acabou-se. A parte número 1, revogam-se todas as disposições de contrário. Vai para a rua, bota a máscara, higiene permanente na mão, se puder fica em casa e tudo mais. O grande desafio, especialmente da Prefeitura de Porto Alegre, é que quando cogite, eventualmente, medidas ainda mais restritivas, a questão é você lidar a teoria da restrição com a prática das pessoas. Se as pessoas estão cansadas como estão neste momento, se você agravar as restrições, você terá delas a receptividade que vai fazer com que essa restrição seja bem sucedida? Esse é um ajuste fino de sintonia dramático para a Prefeitura ou para quem vem a tomar decisões. Porque as pessoas, e eu não estou tirando isso da minha cabeça, são relatos que vocês devem ouvir também de pessoas próximas. Elas dizem: me prometeram uma situação se eu ficasse cumprindo determinada orientação. Eu cumpri e não aconteceu melhora e aconteceu piora. Por que eu vou continuar acreditando? Acreditando ou não acreditando, cumpra-se. É preciso seguir aquilo que está orientado. Mas cuidado na hora de agravar a restrição para pessoas que já não estão aguentando nem estas. Porque elas podem não ser nem atendidas pelas pessoas. O e aí como é que faz? isolamento, ontem, Pedro, ficou em 55,1%. Ficou dentro do que a Prefeitura pediu. Não, é um número bom domingo, e é o que a Prefeitura pediu. Para um domingo é bom. É o que a Prefeitura... Para domingo, né? Mas para um domingo de sol, né, Pedro? Que normalmente muita gente vai e ainda assim a gente viu essas cenas de futebol, de praças lotadas, então ainda assim é um índice bom. E nós chegamos nessa situação, Pedro, só para complementar, isso é uma tecla que a gente vem batendo aqui há 4 meses, né? Só chegamos a essa situação porque a gente fechou de mentirinha, as pessoas não cumpriram. Foi um fechamento paliativo. Poucas pessoas cumpriram, né? Não é verdade. Não é verdade. Em março e abril se dizia que orgulho dos gaúchos. Maio também se dizia que orgulho. As pessoas foi na largada, Davi. Foi na largada. Não, mas fechou tudo. A cidade estava vazia. Estava vazia. Foi prometido e não foi entregue e as pessoas foram largando de mão porque não viu acontecer o que foi prometido a elas. Está errado, tá, Léo? Vamos combinar que está errado quem fez isso. Mas atribuir tudo à população foi não prometido que se a gente se cuidasse, a gente colheria os frutos. Não, mas, Léo, é que a gente tem que cuidar para dividir melhor o ônus e o bônus. Tem que dividir melhor o ônus e o bônus, porque senão, quando dá certo, governantes todos maravilhosos e tal. Quando dá errado, a população toda não as medidas presta. Foram tomadas. A população é uma questão coletiva. Tá, uma coisa, a população de todas as cidades... A população de todas as cidades, procurando culpados. As populações de todas as cidades, de todos os estados do Sul, cometeram esses erros terríveis? Não, né? Sim. Porque houve tratamentos diferentes, houve reações diferentes em todas as cidades dos estados do Sul. E a pandemia cresceu em todas as cidades dos estados do Sul. Então isso não é uma questão só da população. E nem só das restrições, mesmo com as restrições e mesmo com o comportamento maior ou mais, com mais ou menor aceitação, o que aconteceu é que ela veio para o Sul.
Isso que aconteceu. É importante observar o que aconteceu em outros países também, e é uma pandemia. Por mais que se construa leito, por mais que tenha médico, é uma pandemia e cresce numa velocidade incontrolável. A gente vê que o crescimento continua em alta aqui no Brasil. Então é necessário olhar o que aconteceu em outros países do mundo e em outras cidades. Para o pessoal se cuidar, eu vou lembrar que a Gimo lançou o álcool 70 aerosol. E a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Estamos de volta, 1h43. O Grêmio, que nós não falamos ainda. Não, queria propor o assunto, porque eu discordei quando eu vi a escalação, eu acho que ele ia dar sequência pro Darlan, estava empolgado para ver se ele ia jogar ou não, e acabou não jogando, né? Não começou o Lucas Silva, embora o Lucas Silva tenha começado antes da pandemia, né? O ano bem. Aí a gente tem eu me lembrei do Guerrinha, né? Porque ele foi bem. Aí qual é o presente? Banco. Fica no banco. Né? Pra não ir bem de novo. E de repente dar uma dor de cabeça aí. Então a gente não quer nem tentar ter a dor de cabeça. Vamos ficar sem isso. Esse era um dos assuntos, porque eu acho que às vezes o Renato, eu concordo com muitas coisas que ele faz, mas às vezes tem coisas que eu discordo e gosto de colocar o ponto de vista, porque nem sempre consigo entender, porque às vezes nas coletivas a gente não sabe. Ontem eu não consegui entender ainda a não utilização do Darlan desde o início, porque era o time titular, ele quis dar a tal da sequência, os caras foram bem. Então eu tô colocando aqui, eu discordei, tá? Só para avisar aí, eu não sei se mais alguém Eu discordei também na transmissão também, Duda, porque o Michael, junto com o Matheus Henrique, e aí portanto Darlan e Matheus Henrique, no modelo com o Jean-Pierre, o 4-2-3-1, é uma dupla de volantes mais afinada. Né? É uma dupla de volantes assim que tem mais mobilidade, mais dinâmica. O Lucas Silva é um volante mais assim de posicionamento, né? Ele facilitaria mais a vida do Matheus Henrique. Né? Mais tradicional. Ele até nem foi mal no jogo, até me surpreendi. Eu até achei que ele foi melhor do que eu esperava. Mas assim, era o jogo pro Darlan, depois de ter ido tão bem no Grenal, tem uma sequência, ele não ia jogar na outra partida, porque o Grêmio não vai fazer 3 jogos com o mesmo time. Ainda mais para um time que não seria atacado, né, Diogo? Era para um time que não seria atacado, o Grêmio ia ter a bola, e nesse caso ter a bola com o Darlan e Matheus Henrique faz mais sentido do que o Lucas Silva, que embora seja bom chutador de média distância, a grande qualidade dele é ser melhor marcador. O Ipiranga de Erechim chutou pouco no gol. E para ter a bola, melhor era ter Darlan com o Matheus Henrique. Mas quando chutou, fez um golaço, né? Mas o que se viu foi o Grêmio exatamente como estava antes da pandemia, né? Davi, exatamente como estava antes. Quando chutou, fez um golaço, né? Olha de novo o buraco que tá pro cara recebe, olha e dá um foguete. E a segunda bola não funcionou. Os volantes estão marcaram, né? É o Jean-Pierre, é o cara que tenta dar o bote na hora do chute. Ou seja, embora tivesse um volante de contenção, como é o Lucas Silva, não estava no lugar onde ele poderia estar para ajudar esse lance, entendeu? Mas era uma sequência de um lance, né, Duda? Tava na área para tirar, e ali o rebote seria do Jean-Pierre, do meia central. Que chegou atrasado quando ele percebe também, então... que o lateral do Ipiranga domina, ele tenta, mas aí não tem como, né? Tu sabe, Leonardo, tu sabe que me pareceu ali que nem... E daí a bronca do Jeromel. O Jeromel na hora pagou uma geral para todo mundo. Não foi nem que a questão, Duda, de não ter gente ali na frente, mas é que os que estavam ali nas adjacências, digamos, estavam desligados. O próprio Jean-Pierre, se ele está mais ligado e dá um passo para o lado, o Samuel já não domina a bola. Quer dizer, o Grêmio estava 1-0, estava tranquilo. Não, e aí... mérito do cara. Deixa eu dar uma informação, vamos seguindo o Grêmio aí, só a respeito do Inter. O Rodrigo manda dizer que a Prefeitura de Alvorada liberou e o Inter enfrenta o Aimoré na morada dos Quero-Queros. Exatamente. Sim. Ele entrou no ar e deu essa informação aí pra gente. É uma boa pro Inter mesmo. Mas sobre o Grêmio, o Lucas está na frente do Darlan. Tanto é verdade que o Grenal do Beira-Rio, quem jogou foi o Lucas, não foi o Darlan com os 3 volantes. O Darlan jogou bem lá em Caxias, jogou bem, é um menino que tem futuro, um menino que vai ser bem aproveitado. Mas ele jogou em Caxias porque o Lucas Silva não viajou. Jogou porque ele faz 2, 3, 4 posições, só por isso. Senão ele não teria nem viajado. O primeiro reserva é o Lucas. Até pelo currículo, né? Um é Real Madrid, né? Um teve no Real Madrid, vamos lembrar disso. Então,
vai ter futuro. Vai ter futuro. Só que hoje, na frente, está o Lucas Silva. Quando não puder jogar o Maicon, joga o Lucas Silva. Essa é uma característica do Renato, né? Mas eu trabalho do Renato. O Renato lança meninos, mas a velocidade ela é um pouco mais lenta. Mas eu patrulhe, tipo Arthur. Pelo estilo de jogo, pela forma de jogar, pela forma como o próprio Renato quer que o Grêmio jogue, como inclusive ele está insistindo que jogue assim, com 2 volantes que saem e tal, e que trocam bola, a forma como o Darlan está jogando, e faz tempo, não é um Grenal só. O Grenal ele dá um selo de garantia, né? Vamos dizer assim, ele enfrentou um Grenal que é sempre um jogo difícil, é um clássico, né? Então ele enfrentou um Grenal e saiu bem. Quer dizer, é um selo de garantia, mas ele estava demonstrando antes o jeito que ele joga, né? Todas as vezes que ele entra bem. Ele é um jogador que sabe tocar a bola, ele sabe marcar, ele se desloca, ele participa. Dá dinâmica, né, Davi? Ele dá dinâmica, né? E outra dinâmica do meio de campo. E ele casa com o Matheus bem, né? Ele casa bem. E aí, Léo, o que aconteceu com o Grêmio, a não ser, claro, com a entrada do Jean-Pierre, que jogou muito, né? O Jean-Pierre foi assim, aquele jogador que se espera mesmo que ele seja, né? Dando tapa na bola, descobrindo frestas no meio da defesa do adversário, defesa bem fechada, de repente ele descobria uma fresta e deixava o companheiro assim em ótima condição de ataque. Então o Jean-Pierre jogou muito. O chute eu vi dentro, viu, Davi? Porque a goleira tava, a poluição visual atrás dos gols era muito grande com aquelas faixas, então a gente não via direito a trave e o travessão na transmissão. E aquele último chute do Jean-Pierre de fora, quando ela passou do goleiro, eu achei que ela tinha até entrado. Alô? Pois é. Bom, mas de qualquer forma, Davi, tu tem restrições também ao Alisson e tu acha que o PP deveria jogar de um lado e do outro lado o Everton, né? Sim, que, aliás, o Everton faz tempo que não joga, né? Não, ele é o Everton, né? Acho que agora o Grêmio jogou. O Grêmio jogou do jeito que ele. O Grêmio jogou do jeito que ele vinha jogando. Que é dominando o adversário, cercando a área, indo, né, se aproximando, mas não conseguindo penetração. E um dos motivos porque ele não tem penetração é que tem o Everton num lado, mas precisa de um outro para chamar, né, a atenção. Mas Davi, preciso, e o PP faz essa função. Tanto que ele, sem jogar bem, ao entrar, o Everton começou a jogar mais. Que daí também já pega um outro momento do jogo, com o adversário desgastado, e o Grêmio tem mais volume, porque vai empurrando o adversário. Mas tem uma situação no Grêmio que acontece. O Grêmio pegou um adversário muito bem montado, e olha, o Ipiranga, ele não veio aqui se defender. Também acho. O Ipiranga, quando tinha bola, e saía jogando saía jogando de trás, tocando passe. O Ipiranga, Léo, no primeiro turno, o Zotti, Léo, te interrompi, perdão, o Zotti, que é campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo, estava naquele grupo do Novo Hamburgo, no turno passado, o Ipiranga só não decidiu o turno porque acabou perdendo para o Caxias com um gol meio no fim do jogo. O Ipiranga estava ali no partidor para ser finalista do grupo. É um bom time. E tem uma continuidade de grupo, tem uma continuidade de trabalho. Embora o Paulo Henrique não tenha chegado esse ano, mas muitos jogadores da temporada passada, em que o Ipiranga também bateu na trave na Série C, né? Teve próximo até de ir para os mata-matas. Mas a questão toda é que o Ipiranga é um time que sabia jogar e sabia como se posicionar. O que o Grêmio não está tendo, e aí o Pedro lembra bem, é o Everton decisivo. É o Everton pegando o jogo e resolvendo. E mas não dá para depender só dele, Léo. Porque senão o adversário bota dois marcadores, um em cima, o outro na sobra, e aí vai ser muito difícil dele conseguir. E nesse caso de ontem, não tinha 2, tinha 3 em cima dele. No ano passado, Davi, muito, e nesse ano também, éramos eu e o Pedro que estávamos no jogo de São José e Grêmio. São José sai na frente e o Grêmio vira, com o Everton resolvendo o jogo. Em muitos jogos do ano passado, e em parte até nesse jogo desse ano e algum outro, era o Everton. Sim, várias vezes. Grêmio e Palmeiras. O Grêmio tomou um chocolate do Palmeiras lá.
O Paulo Vitor nervoso, o Palmeiras perdendo o gol. Muito nítido. E o Everton vai lá e ganha o jogo. Agora, um time não pode depender só de um jogador. Ele tem que ter outras alternativas, né? Exato. E no ataque, Grêmio... os jogadores de ataque têm que ser agressivos. Tem que ser jogadores com feição pro gol. Né? Sobretudo exemplo, hoje, né? Que tem menos atacantes. Sim, mas o Alisson, por exemplo, o Alisson eu acho um jogador interessante. Eu acho que o Alisson é pouco valorizado no Grêmio pelo trabalho que faz e a falta que ele faz o trabalho de tático, mas ele não faz o trabalho de atacante agressivo que realmente cause problemas para o adversário. A falta que originou o gol no Grenal é sofrida por ele. Sim, mas a falta não é uma conclusão de jogada. É uma jogada interrompida. É uma jogada interrompida. Normalmente ele dá o corte para dentro do campo. Tá? E ele procura, ele é aquele jogador que quando ele recebe a bola, ele levanta a cabeça, porque ele vai estar procurando alguém para passar. O Everton é o contrário, ele abaixa a cabeça, porque ele vai para cima do adversário. E essa é a diferença entre o atacante agudo e aquele atacante que compõe. O Alisson é um jogador para compor, para ajudar no meio de campo, para ajudar o lateral, para fazer a troca de passes ali para aquele lado, tudo bem. Se quer um jogador desse tipo, tudo bem, ele é útil, realmente. Agora, como um jogador, como um atacante agressivo e que vai abrir, vai de repente passar por cima de um marcador, abrir uma defesa, aí ele vai ficar devendo, porque não é o estilo dele. Com o Vitor Ferraz na direita, Davi, com o Vitor Ferraz na direita, que é menos marcador, o Renato não vai abrir mão do Alisson. Né? O PP perdeu, entre aspas, né, a chance de ganhar uma oportunidade ali do lado direito e ser o Everton do lado direito, deixando o Grêmio super ofensivo, com dois extremas que também tem recomposição, que são solidários para marcar, em função do Vitor Ferraz. Ele vai precisar do Alisson ali, que é mais disciplinado taticamente, como tu disseste, porque o lateral direito agora não é tão defensivo, tão marcador. Mas não é melhor treinar o PP para fazer isso? Não, eu acho que o PP pode fazer. Eu não estou dizendo que eu concordo, Pedro. O PP não é do lado direito. Ele entrou mal nesse jogo agora. Ele tentou jogadas individuais, parou em quase todas. No jogo do Grenal, inclusive, o Renato, quando colocou o PP, ele deslocou o Everton para jogar centralizado, para dar o lado esquerdo para o PP. O PP é reserva do Everton. Ele até pode, num jogo que o contra-ataque esteja muito à feição, ele até pode entrar pelo lado direito, mas não é a praia dele ali. Ele ali rende muito menos do que ele rende pelo lado esquerdo. E lado esquerdo tem Everton. Mesmo nessa fase de não fazer gol, é Everton, né? Mas olha só, eu também acho que o PP joga mais que o Alisson, assim, num conjunto da obra. Eu entendo a função que o Alisson faz e até nem discordo do Renato nisso, assim, discordo outras coisas. Mas tem um ponto, cara, que assim, a gente tem que definir. Nós vamos dar um tempinho aí para dar uma pegada um pouco mais forte, ou não. Porque são 4 meses de parada, o Grêmio voltou assim, com a tal da memória tática que eu já imaginava que faria, ele ia retornar no 2-3-1, mas a naturalidade não ia ser a mesma. O próprio Jeromel, e não é o Duda que está falando, disse que perdeu o tempo da bola algumas vezes, e quando o Jeromel diz que perde o tempo da bola, que a coisa é grave. Sim, é o segundo jogo, né? É o segundo jogo. Então assim, eu não vou chegar e vou dizer assim, fulano não joga nada, não quero mais esse jogador, isso aí não dá para usar. Não, só um pouquinho, isso aí não teve jogada, ninguém passou não sei o quê. Eu juro, eu vou dar um tempo ainda, e um tempo mesmo, assim, eu quero dar mas eu não vou dar tempo não, eu vou ligar hoje para 37 mil. Que gancho maravilhoso, pizza do Mamma Mia. Pizza do Mamma Mia. 2h04, o Sala de Redação está de volta. Não respeitou. Não vai botar a culpa em mim. A quarentena do confinamento. Não, eu queria trazer em números. No Maurício. Isso, tá? Eu queria trazer. É nossa como sociedade, né? Sim, em 137 dias, tá? Desde 11 de março, 137. Sei que rádio, o número é complicado, por isso eu vou frisar bem. 137. Em 29, a gente atingiu os 55%, aquele que é o número mágico, né? De circulação, de não ter circulação. Nos meses de junho, recente, né? E julho, 2 dias nós atingimos os 55%. E tá muito bom. Reforça... Tá muito bom. Eu vou te dizer por quê, Léo. Eu vou te dizer por que tá muito bom.
Porque assim, ó, tu tá me dizendo que em um mês 55% da cidade ficou parada. Só que nós estamos vivendo numa cidade em que a grande maioria da população é uma população sem recursos. Sem recursos. Eu já escrevi isso, eu conheço manicures que estão trabalhando clandestinamente, conheço chaveiros, eletricistas, pessoas que precisam trabalhar porque elas têm filhos para sustentar, elas têm outras doenças que não a Covid-19. Sabe? Tem um monte de coisas que as pessoas precisam. Não, são 4 meses e meio. A gente não pode. Sabe quando a gente diz assim, ó, as pessoas não. Ou quando diz assim, todo mundo está quebrando, ou a gente diz assim, né, as pessoas não estão levando em conta tudo isso que está acontecendo, os perigos para a saúde, as pessoas estão levando em conta. Só que muita gente simplesmente não consegue. Não consegue. Eu não estou falando das pessoas que se aglomeram nos parques ou em festas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do dia a dia, e a gente vê, tu sai na rua e tu vai ver que o trânsito está um trânsito pesado, porque as pessoas estão saindo para trabalhar. Elas têm que trabalhar, elas não aguentam mais, e não é assim por aborrecimento. Elas não aguentam mais porque elas não têm mais condições. Porque pra gente, nós que temos emprego... Pois é, nós que temos emprego, nós que estamos com o nosso home office, para nós é barbada de falar isso aí. Agora, um cara que não tem essa condição, ele não vai conseguir. O que a gente tem que entender é o tipo de cidade que a gente tem aqui. Mas, Davi, o tipo de país em que nós vivemos. Mas, Davi, essas pessoas... Não, mas então a gente não pode culpar essas pessoas, Léo. A gente não pode culpar essas pessoas. Não. Essas pessoas, elas vão fazer de qualquer forma. As pessoas, nós estamos culpando a sociedade em geral, porque nós vivemos numa cidade em que foi preciso interditar um espaço público. Tiveram que colocar um segurança municipal. Todos os lugares foi assim. Mas todo lugar foi assim, nem na Alemanha foi assim, na Itália foi assim. A Itália tem 2.500 anos de história e foi assim. Léo, Davi, me permite uma questão. Léo, os números que tu está colocando, eles contraditam a tua expressão de mentirinha. Tu usou a expressão que... Os números que tu está oferecendo, eles contradizem a tua expressão isolamento de mentirinha que tu disse antes. Não. Eu conheço muitas pessoas que lutaram pra caramba, ficaram em casa, várias pessoas que lutaram, fizeram a sua parte. Eu não acho que essas pessoas estavam de mentirinha. Diogo, é 21% do período. A gente atingiu o número mágico de 55%. Pois é muito, Léo. É muito para essa cidade. Não é muito, eu estou recebendo uma mensagem aqui do... Por isso que eu estou recebendo uma mensagem aqui de um colega. 2 dias em julho, gente. 2 dias em julho não pode ser muito, né, Davi? Se tem fim de semana, mas acontece que agora... Sexta, mas e aí o fim de semana? Como é que se explica que não é todos os domingos? Acontece que acabou a resistência. Agora mesmo um colega está mandando uma mensagem aqui. Não vou dizer o nome dele porque não me autorizou. Semana passada, a faxineira e o instalador hidráulico vieram aqui. Pareciam bandidos escondidos. Os dois choraram ao falar da situação em que estão. As pessoas não aguentam mais. Não aguentam mais, não é por aborrecimento. É fato também. É fato também. A gente tem que entender que a queixa dessas pessoas é legítima. Não é o shopping que tem gás para aguentar. É o cara que precisa trabalhar para sustentar os filhos. Então a gente não pode botar culpa na sociedade e dizer assim, os nossos governantes sábios que tentaram tudo para nos salvar, mas a sociedade, que é irresponsável, não cumpriu com o acordo. Não é assim. Não é assim. As diretrizes, Davi, são essas. Nós temos uma particularidade de ser um país terceiro mundo, com dificuldades econômicas, com uma periferia muito grande, e agora chegou na periferia. A gente sabe de tudo isso. Não, mas a periferia também é muito maior, né? Exato. Só que tem uma questão de que, como disse a Andressa, nós não podemos ter, no mês de junho, 2 dias. E no mês que tem 8 dias de final de semana, nós tivemos 2 dias em que esse número não foi atingido. Eu vou contar uma passagem pessoal, tá? Sábado eu tive que ir ao supermercado. Os armários aqui estavam vazios, estava dando eco aqui em casa. Aí a minha mulher disse assim, não tem mais o que dar para as crianças. Aí eu fui para o supermercado, aquela questão toda. A arma liga para a família, quem precisa de alguma coisa do supermercado, aquela coisa toda. Eu tenho uma praça perto da minha casa aqui, eu moro no alto da Protásio. Eu me dei o trabalho de observar e assim, por cima, 20% das pessoas estão praticando exercício de máscara. 20%, caminhando ou correndo. É esse tipo de cuidado. As pessoas não estão nesse momento, por isso a gente está chegando
ao ponto em que estamos Eu, chegando. sábado- O número de ocupação dos leitos de UTI acima de 90%. Não é só por isso, Léo. Desculpa, eu respeito os seus números, eu não posso brigar com os números, mas não é só por isso. Houve algum ponto, e a essa altura nem interessa mais porque esse ponto já passou, mas houve algum ponto em que aquilo que foi prometido e feito como ação governamental resultou menos do que foi prometido. A outra parte é a nossa, fazer mais ou menos do que nos foi recomendado, isso é a nossa parte. Mas não é só isso. Houve um ponto em que se perdeu a mão. E a partir daí, as pessoas desacreditaram. As pessoas estão desacreditadas. E eu fico insistindo, feito um chato, para cada um do meu lado, dizendo assim, amigo, se tu acredita ou não acredita, eu estou acreditando mais ou menos, isso também não é importante. Importante é que você não pode cometer desacato nem desobediência civil. Se você puder ficar em casa, fique. E se você tiver que sair, saia mascarado. Eu não posso dizer mais do que isso, porque as pessoas passaram do seu limite. É isso que eu percebo à minha volta. Talvez você perceba parecido. É porque parece assim, parece que as pessoas dizem assim, não, vamos nos rebelar, vamos sair. Não é assim, não é isso que está acontecendo. Não é assim, uma sociedade irresponsável, uma população estúpida, Davi, governada por sábios. Não é isso que está acontecendo. Davi, olha só, as pessoas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Léo, o que está acontecendo em Porto Alegre, está acontecendo em Criciúma, em Florianópolis, em Joinville, está acontecendo em Curitiba, está acontecendo em todo o sul do Brasil, porque a pandemia desceu. A pandemia desceu. Então, em maior ou menor grau, ela veio para o sul, como ela está indo para o sul dos Estados Unidos. Sabe, a gente não sabe, a gente tem muita conversa nisso tudo que está acontecendo aqui. Agora sim, o que a gente sabe é que ela tem uma movimentação geográfica. E vai chegar um momento que os médicos estão calculando que é meio de agosto, em que ela vai começar a decrescer. É isso que vai acontecer. Porque é mais ou menos isso que aconteceu em outros lugares. Então independe muito dessa movimentação coletiva. 55%. Quem é que diz que é 55% que tem que ser? Ou não 65%? Ou não 45%? Quem é que sabe disso? Ninguém sabe disso. Ninguém sabe. Isso é os cientistas fazem. Né? Não é chute. Não, acho. Os cientistas não sabem, Léo. Eles estão lidando com uma doença nova. Estão lidando com uma doença nova. Tem uma estimativa. Tu dá o número que tu quer. Até por exemplo do que aconteceu lá na Europa. Tu quer ver como tem estimativa que vai morrer 5 milhões de pessoas no Brasil e não morreram 100 mil ainda. Mas, por exemplo, ontem no mapa, e a Andressa, se tiver a mão, pode corrigir se tiver com algum número errado. Nós temos 6 estados que estão em queda, tá? Isso. Que são do Nordeste, Ceará, Alagoas, o Acre do Norte é um deles, tá? Nós temos 11 estabilizados. Você acha que eles isolaram mais do que a gente, Léo? Desculpa lhe interromper, mas você acha que eles isolaram mais do que a gente? Não, muitos não isolaram. Não, é isso aí. Manaus, por exemplo, não isolou. Perfeito. Manaus, por exemplo, não isolou, certo? E por que está em queda? Mas a questão está em queda porque nós... tem 20% de contaminação. Mas é o que eu estou insistindo, os números estão dizendo. O nosso isolamento, ele não foi o isolamento que a gente está imaginando. Os números estão dizendo. Como não? Os 2 primeiros meses passou de 70%. Não, aqui ó, março. Só que nos 2 primeiros meses que passou de 70%, passou de 60%. Olha só o que aconteceu. A gente se orgulhava para dizer que era só 60% de ocupação dos leitos de UTI. Nós fechamos tudo quando tinha um morto só, ou não tinha nenhum morto. Não tinha nenhum morto. E nesse tempo todo nós gastando energia. Tu tá gastando pólvora. Tá gastando pólvora nesse tempo. Então os nossos governantes não são tão sábios assim. E o nosso povo não é tão irresponsável assim. Eu também acho. Porque se foram 30 dias no início que paralisou tudo, poderiam ter sido 30 dias em abril ou em maio. Não. Aqui ó. De 137 dias no geral, contando até ontem, tá? De 11 de março até ontem, tá? Das 137 dias, nós atingimos os 55% em 29, tá? E aí na escala muito, aqui, ó, é 11 em março, que foi o primeiro mês, que foi o que mais se obedeceu. E aí vem a queda, ó. 9 Mas em claro, abril, porque acabou a energia. Sim, aí acabou a munição. Aí as latinhas não tinham mais alimento. Acabou a munição, Léo. Então, tu tá acabou a munição por isso. Enquanto a gente não é o que os teus números estão dizendo. E não fizer o esforço, nós vamos ter números altos. Tá,
A gente já viu. Mas e quando fizeram o esforço, Léo, quando foi feito o esforço e o número não caiu, Léo, o que você faz daí? Como é que você diz pra pessoa que está sem emprego, eu fiz o esforço, o número não caiu nada, ia melhorar, piorou. Aí, o que, Maurício, que eu faço aí agora? É uma outra discussão que tem de ter a mão do Estado. E o Estado com R$600, me desculpe, né? Tá, mas então me diz uma coisa, tu acha que o prefeito e o governador fizeram algo errado, Léo? Tu acha que eles acertaram em tudo? 100% de acerto? Eu acho que eles fizeram movimentos que foram corretos e felizmente, a gente está tendo um guia, né, com uma mão mais firme, com uma orientação baseada na questão científica. Eu também concordo contigo, movimentos corretos. Até porque é uma questão de pandemia. Movimentos então tá. Então aí tu tá onde eu quero chegar. Eles erraram e acertaram, tá certo? Sim, mas a população errou e acertou, os governantes também. Vamos dizer o seguinte, num país de 100 e poucos milhões de miseráveis, R$600 não é pouco. A gente precisa pesar, 87 mil mortos é bastante, né? E a gente tem 87.004 mortos no Brasil até aqui. Mesmo com as medidas e mesmo com tudo que aconteceu, a gente sabia que a situação também iria se agravar aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente não pode pensar que com a criação de, sei lá, o número X de leitos, e no Rio Grande do Sul, para a gente ter o dado correto, aumentou em 80% o número de leitos em relação a março. Hoje a gente tem 80% mais. Está beirando aos 1.700 leitos no estado. Tem mais quase 250 aqui em Porto Alegre, dessa parte. Então é importante a gente colocar, e aqui sem dizer quem errou mais, quem acertou mais, foi a população ou se foi o governo. Mas estamos falando de uma pandemia que atingiu o mundo dessa maneira. Andressa, eu acho que a questão não é essa, quem errou mais fomos nós ou o governo. O que eu não aceito, o que eu não gosto, é quando o prefeito diz o seguinte: se tivessem feito o protocolo, estava tudo bem, tá? A população não atendeu, então a culpa é da população, não é do prefeito. Não, todos nós erramos e acertamos, porque isso é uma situação nova, que está cheio de chute, que está cheio de projeção que não se confirma, de todos os lados, enfim. Então, vamos tentar nos cuidar. Eu acho que essa orientação dada pelo Maurício aí é melhor. Pedro, a gente está falando que está cheio de chute em várias esferas. Tem muitos grupos de comitê, e eu não estou aqui para defender a prefeitura, mas tem outras tantas pessoas da área médica e que conhecem isso de verdade. A diretora-presidente do Clínicas, elogiando o grupo que se formou, por exemplo, aqui em Porto Alegre, porque tem técnicos, porque tem médicos. Então eu não acredito nessa história do chute aí. Não, 55% é chute. Tem algum cálculo aí que eu não sei dizer, porque eu não sou técnica nisso, mas existe algum cálculo. Só que não se confirmou em Porto Alegre, dá 40%. Mas o fato é o seguinte, o que o povo quer saber... Sim, Pedro, tu está dizendo que é por causa do que as pessoas na Europa fizeram. Eles fecharam 2 meses. Eles fecharam 2 meses na Europa. As pessoas não têm comida, não têm emprego, não têm nada. E eu não posso tirar de maneira nenhuma a razão dessas pessoas. Eu acho que elas têm as suas razões. Então deu 40%. Mas e aí não fecha a conta da UTI? Não, eu posso botar 80%. Esse é o ponto, esse é o X da questão. Tem que fazer isolamento. É um dos remédios para que a coisa diminua. Perfeito, entendo. Agora, as pessoas querem saber, tem uma dúvida na cabeça. Eu não tenho emprego, perdi o meu emprego. As minhas contas continuam chegando, os armários estão vazios. Como é que eu faço? Fico em casa esperando chegar tudo isso, saldarem as minhas contas, ou a minha comida chegar. Como é que eu faço? Ela quer esta resposta. Eu tenho que ficar em casa. Eu fico em casa, não tem problema nenhum. Quem é que me traz o dinheiro para mim pagar o que eu tenho que pagar e para mim comer o que eu tenho que comer? Por isso que é a situação mais difícil da história do mundo, Guerrinho. Exatamente. É uma questão complicada. É mais difícil ainda, as pessoas no desespero, elas correm o risco de serem infectadas, mas vão para a rua atrás do que precisa dentro da sua casa. Por isso, assim, isso tudo que a gente está falando aqui é o seguinte: é muito fácil, quer dizer, não é muito fácil, é difícil para todo mundo, certo? Mas é mais fácil na Europa, onde eles fecharam 2 meses e meio e agora está tudo reabrindo. É mais fácil lá onde eu morava, lá em Massachusetts, em que até os cinemas já reabriram, porque eles têm condições. Lá nos Estados Unidos, cada pessoa ganhou $2.000. $2.000 para sobreviver nesse tempo. Aí vai dizer assim: não, mas o governo brasileiro tinha que dar mais. O governo brasileiro deu R$600. Para um país como o Brasil, não é tão pouco. Agora, teria que dar mais? Claro que teria que dar mais.
Teria que dar mais. Agora, o que tu vai fazer pouco, com essas Davi. pessoas É com melhor do que R$600 nada, reais, que com melhor do R$600 que reais nada, tem que mas é sustentar 3, 4 filhos? Tá, deixa eu chamar o intervalo isso que é comercial. E em seguida a gente volta, né? A discussão está calorosa, essa coisa toda, cada um com a sua opinião. O que é bom, afinal, é debate, é sala de redação. E nós voltamos em seguida para a última parte do programa. Nós encerramos a discussão, então, do abre, fecha, sai para rua, não sai para rua. E vamos arrematar com o futebol. E lembrar... Não, segue aí, depois eu lembrar que... Não, pode... Não, pode falar, falar. Não, na verdade, voltando ao universo futebol, né, depois do nosso bloco envolvendo a saúde, e para ti não me acusar, né, que eu não falo no Grêmio ou que eu não falo no esportivo, deixa eu lembrar os ouvintes que hoje é aniversário de 89 anos do Grêmio Esportivo Renner, né, o Papão de 54, né? Sim. E existe um projeto chamado Renner Vive, né? Que é capitaneado pelo professor universitário e o pesquisador, né? O Luiz Carlos Mac Silva, que tem como objetivo reunir, catalogar, restaurar, preservar, enfim, divulgar a história e a memória do Renner, né? Do saudoso time e tal. Sim. E para isso eles pedem que as pessoas que tenham conhecidos, ou, né, enfim... parentes, amigos que fizeram parte da história do time dos industriários, né, que eles possam enviar materiais para que isso seja tudo reunido para fazerem um livro e um material para os 90 anos do Renner, que vai ser no ano que vem, né? Então quem puder ajudar, entra no site www.rennervive.com ou no e-mail rennervive@gmail.com. E é isso, eu tenho certeza que vocês sabem muito mais sobre o Papão de 54 do que eu, né? Sabe quem era o camisa 10 daquele time que foi campeão em 54? Ele, Andrade. Craque. Exatamente. E eles vão... Eu acompanhei o Andrade como treinador do Grêmio e do Inter, e ele, entre outras coisas, treinava os goleiros de fora da área. Ele dizia, vou botar lá na gaveta. E a bola ia justamente lá onde a coruja dorme. Tu tá me entendendo? É bem no cantinho ali, que ela fica protegida pelos dois passos. Pedro, essa foi a história do esse era o mascote do Renner. Entrava em campo. Olha só, Diogo, o Pedro foi repórter, né, na época do Enio. Dá um relato, Pedro, como é que era o dia a dia do Enio? Porque ele é referência para todos os técnicos que hoje estão o dia a dia dele é que ele ia no boteco da... Como era o nome da senhora lá que nos atendia ali no... A Dona Beth? Dona Beth, lá na Beth. No Olímpico é o bar da Dona Beth. Ele ia lá na Beth e dava um tapa, né? E aí quando voltava, ele disse, Pedrão, e aí, terminou o boletim? Vamos lá, dar um tapa. É uma grande figura. E aí a gente dizia pra ele, porra, velho, tu tem sorte. De API, né, Pedro? E a gente dizia pra ele assim... Não, deixa eu só concluir isso aqui, para não esquecer, é muito boa. Vai. Pô, velho, tu tem sorte, hein? Tu fosse campeão invicto pelo Inter. Eu e o Pelé. Era isso. O Breno Melo, que era daquele time, depois foi ator famoso, fez o Orfeu do Carnaval lá no Rio de Janeiro. O Renner é cheio de grandes histórias, hein? O Mac, que é o que lidera esse programa aí, que o Malenotti estava contando, ele era mascote do Renner, ele entrava em campo com os jogadores. Que demais. Incrível. Que legal. O goleiro era o Valdir de Moraes, né? Valdir de Moraes, recentemente falecido. E é o que vai dar nome... E é o que vai dar nome ao memorial, né, do Renner, vai ser o memorial Valdir de Moraes. Essa história da Dona Beth, do bar da Beth do Grêmio, lá no Beira-Rio, muito tempo atrás, tinha uma correspondente, a Dona Beth, que eu não vou lembrar o nome agora, era ela e o marido que atendiam, e a grande especialidade era o pastel. Mas o marido era muito mal-humorado, era o marido quem atendia no balcão. E aí, uma vez, eu, setorista do Internacional, eu fui lá para pedir e comer. Aí o pastel fritou. Era o quiosque, né? Era o quiosque que tinha atrás do campo suplementar principal, porque aí tu podia filar um pastel ali e ficar de olho no treino. No tempo que a gente tinha acesso a treino, né? A gente podia perguntar pro técnico, tudo. Agora pastel, eu boto aqui, as pessoas saem e compram tudo, acaba. Brabo. Aí eu não consegui comprar o pastel. Esse é o Maurício que voltou e não sabia que estava fora do bar. A gente pegou só Esse é o fim da história. Agora todo mundo calcule o que foi. Esquece, amanhã então. Nós temos o início e o final. Amanhã, porque, atenção,
Atenção, senhores da sala de redação. Atenção, Rio Grande do Sul. O Gaúcha Mais tem um retorno importante. Atenção, Gaúcha Mais tem um retorno importante de Kelly Matos, que vai dizer que o Gaúcha Mais está Oi, voltando. Pedro. Boa tarde.